tudo bem com você? Voltamos então para mais um dia de atividades. E para iniciar nossas atividades, vamos ver a data de hoje? Então, a nossa setinha aqui está indicando que hoje é dia 4 de junho, uma quinta-feira. Nossa semana está quase acabando, olha. Amanhã, o último dia da semana e folguinha. E para essa aula, você irá precisar do seu livro EMAI, Ler e Escrever. Bom, hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Ontem vocês fizeram atividades no livro do Buriti sobre história em quadrinhos. Vocês aprenderam que a história em quadrinhos é um texto que tem imagens e textos juntos. E que o texto nessas imagens, as histórias em quadrinhos, servem para complementar o sentido do texto, né? E muitas vezes, nesses textos, nós utilizamos balões. Balões de conversa e balões de pensamento. Vocês também viram que o balão de conversa é aquele balão que tem biquinho e balão de pensamento são aquele balão que tem as bolinhas, é uma nuvenzinha. Correto? Nessa página 143, eu apenas irei explicar algumas coisas. Por quê? Algumas atividades que nós iremos fazer quando nós retornarmos. Eu vou levar gibi para a sala, vocês terão acesso a gibis, a diversos textos em história em quadrinho. Nós teremos leitura colaborativa em sala, cada um vai ler um pedaço de uma história em quadrinho. Nós vamos fazer uma roda de conversa sobre o gibi a cada 15 dias. Então, nós vamos ter um projeto em cima disso, certo? Só que agora, para esse momento, eu trouxe algumas histórias em quadrinhos para que vocês possam observar e eu vou ler para vocês, tá bom? Esse aqui é uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas pelas crianças, acredito que é a história em quadrinhos do gibi da Turma da Mônica, né? A maioria das crianças tem acesso a esses gibis. E na sala de aula nós temos alguns, eu também tenho alguns aqui em casa. Se vocês não tiveram nenhum acesso ao livro do gibi, vocês já devem ter assistido a algum desenho da Turma da Mônica, e todos os desenhos são baseados nos livros de gibis, certo? E as histórias da Turma da Mônica, elas são escritas em formas de história em quadrinhos, como vocês estão vendo aqui. E quando elas são transformadas em vídeo, em história que vocês conseguem assistir os desenhos, são as histórias, só que ao invés de ter esses balãozinhos que vocês estão vendo aqui, que eles estão falando, aí nos vídeos não é texto, né? Então, nos vídeos são as imagens com os sons dos personagens. Mas, retornando aqui, trouxe para vocês algumas histórias em quadrinhos com o tema de natureza, com o tema do meio ambiente. Por quê? Amanhã nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. E o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele traz para nós um assunto muito pertinente, que é o cuidado com o nosso meio ambiente. Quais são os cuidados, a importância que a gente precisa ter para cuidar do nosso ambiente, porque o nosso ambiente, se nós não cuidarmos da maneira certa, um dia ele pode acabar, certo? E ele pode ficar impróprio para a vida. Para que ele continue próprio para a nossa vida, dando condições para que nós vivamos aqui, nós precisamos cuidar dele. Então, vamos escutar um pouquinho aqui sobre esse tema aquecimento global. Aqui está o título da nossa história em quadrinhos, e eu vou começar aqui com o primeiro quadrinho. A Mônica fala: com essa árvore que plantei, vou salvar o planeta. Aí o Cebolinha diz, né? Mas com uma arvorezinha só? Ele olha rindo dela, né? Ah, na verdade aqui é a Magali, né? Ó, a Pro viajou agora. A Magali e o Cebolinha. Aí a Magali, tá vendo quando esse aqui é um balãozinho normal de conversa. Preste bem atenção nos balãozinhos. Tá vendo que aqui já mudou? Ele já é um pouquinho em formato de nuvem, mas ela não está pensando, porque não tem a bolinha aqui, ó. Ela está gritando e fazendo movimento. Preste atenção, ó, no braço dela. Tá vendo esses risquinhos que saem do braço? É porque ela está movimentando os braços enquanto ela fala. Então ela fala assim: hello, essa árvore vai dar frutos. Daí eu como todos eles e plantamos as suas sementes.
ela continua dizendo: dessas sementes virão outras árvores. E o Cebolinha olha pra cara dela meio gozado, né? E diz: sei. Então a gente tá percebendo aqui que a Magali foi muito além, né? Magali tem a fama do quê? De comer muito, não tem? Então ela plantou uma árvore e ele achou que era pouco. Só que olha a imaginação dela. Essa árvore vai crescer, vai dar um monte de maçã, por exemplo, se for árvore de maçã. Ela vai pegar todas as sementes da maçã e vai plantar. Quantas árvores não vai dar de todas as maçãs que ela vai comer? Muito inteligente, né? Esse pensamento da Magali. E isso traz uma reflexão para nós, que é a importância de nós cuidarmos das nossas árvores, cuidarmos da questão do desmatamento, não participarmos disso. Eu já escutei um ditado de que todo mundo tem que plantar pelo menos uma árvore na vida, né? Se você plantar uma árvore, você já está plantando a sua sementinha aqui na terra, já está deixando seu legado. E se cada um realmente fizer isso, a gente vai deixando o mundo melhor, porque as pessoas tiram árvores. E será que essas pessoas que tiram estão preocupadas em recolocá-las, em plantá-las novamente, para que a natureza não vá se perdendo? Porque se nós começarmos a tirar todas as árvores agora, a árvore não cresce rapidinho, ela demora algum tempo para crescer. Se a gente só tirar e não plantar novamente, daqui a um tempo não terão mais árvores para nos dar o arzinho fresco que a gente tem, certo? Vamos ver mais uma história em quadrinhos. Essa aqui já é uma outra história em quadrinhos, não é da Turma da Mônica, mas vamos ver o que essa história em quadrinho vai ensinar para nós. Agindo pelo meio ambiente. Bem, não preciso mais desse papel, então vou jogar fora. Só o pedacinho de papel não irá prejudicar o meio ambiente. Opa! Veio um sinal de exclamação. Mas se todos que passam por aqui pensarem assim, é melhor jogar no lixo. Mas não estou vendo nenhuma lixeira. Vou ter que deixá-la aqui mesmo. Não, acho que isso é desculpa de preguiçoso. Vou levá-lo no bolso até encontrar uma lixeira. Nem que para isso tenha que levá-lo de volta para casa. Olha que interessante, uma atitude muito legal. Eu aprendi isso quando criança e carrego isso comigo até hoje. Se eu como um chiclete, uma bala, um pirulito, qualquer coisa, eu nunca devo jogar o papelzinho na rua. Eu guardo na minha bolsa, eu guardo no meu bolso. E quando eu chegar no local que tem um lixinho, o que eu faço? Eu jogo meu papelzinho no lixo. Porque nós aprendemos que lugar de lixo é no lixo. Se nós ficarmos poluindo a rua, se todo mundo ficar pensando assim, mas é só um papelzinho, mas é só um copinho, mas é só isso, o mundo vai ficar com muita sujeira onde não é o lugar dela. Aí chove, esses papelzinhos que estão na rua vai pro bueiro, o bueiro entope, enche a rua, entra água nas casas. Então não é só um papelzinho. Nós precisamos ter consciência da nossa importância e do nosso papel como cidadãos no cuidado do meio ambiente, certo? Bom, já li duas histórias em quadrinhos para vocês. E agora vem a nossa atividade. A atividade de hoje é vocês irão pegar o caderno de desenho. Lá em cima do caderno vai colocar o nome, a data e vai escrever lá em cima. Não precisa fazer grande, tá bom? Olha o tamanho da minha folha, olha a forma como eu distribuí e vai escrever História em Quadrinhos, o meio ambiente. Eu coloquei 8 aqui só de exemplo. Você pode usar só 4, pode usar 6, pode usar 10, pode usar quantos você conseguir, de acordo com a sua criatividade. E você vai criar uma história em quadrinhos falando sobre o meio ambiente. O que você acha importante cuidar no meio ambiente? Você pode utilizar um pouco dessas histórias em quadrinhos. Eu deixei um vídeo de um livro também de história em quadrinhos sobre o meio ambiente para vocês assistirem. Então, vocês vão primeiro aprender bastante. Assista o vídeo primeiro sobre o meio ambiente. Depois que você assistir, você faz a história em quadrinhos no seu caderno. Porque aí você já vai ter visto bastante coisa sobre o meio ambiente e aí você vai ter bastante ideias na hora de produzir a sua história em quadrinhos, tá bom?
Quero ver as fotos da atividade e quero muito capricho, hein? Pintem com capricho, desenhem com capricho. Vamos fazer dessa história em quadrinhos aí uma verdadeira obra de arte. Combinado? E deixo esse GIF aqui do Snoopy. O Snoopy, nós temos bastante histórias em quadrinhos, tirinhas do Snoopy, tem o desenho, né? E deixo isso daí como reflexão para vocês e nos encontramos na próxima aula. Até mais!